Essa melodia é o nome dela. Sim, na Vila dos Assobios aqui na Índia, cada um dos 700 habitantes tem uma melodia única para chamar de nome. Quando um filho nasce, a mãe cria uma música que vai acompanhar o filho pela vida toda. Um canto único que, ao ser ecoado na floresta, ele sabe que está sendo chamado. Só viu um grito? Escondida no meio das montanhas do nordeste da Índia, em um local extremamente remoto e de difícil acesso, está Kontong, também conhecida como a Vila do Assovio. E hoje a gente pegou uma das piores e mais mortais estradas que a gente já viu no mundo todo e foi até esse lugar, para conhecer um pouco mais essa cultura bem de pertinho. Bom dia! Estamos num lugar muito especial com nosso amigo Samban e a gente veio conhecer uma vila muito especial aqui na Índia. Então vamos conhecer um pouquinho a famosa Vila do Assovio, que não é bem o assovio, mas a gente vai ver agora o que é. E para começar e vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, eu vou pedir para ele contar qual é o nome dele da verdade, né? Samban, can you show me your name, your whistle? Yes, my name is Sanbo and my whistle is go 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 go. Thank you. It's a long one. We use that long one when we are in forest or when we are far away. And then when we hear that who's someone that calling for me, we reply that Cui! Mas se esses nomes são cantados, por que a gente chama de assobios? Bom, isso acontece porque quando ouvidas de longe, essas músicas soam como assobios. E também porque essa é uma forma mais simples da gente se referir aos sons que eles emitem. Só viu um grito? Ó! Não sei se é, mas eu vi É sim, é sim. Olha, eles estão se chamando. A tradição dos nomes cantados tem um nome próprio na língua local e é passada de geração em geração. Esse nome musical é usado para chamar uns aos outros no dia a dia, especialmente nos lugares distantes, onde o som ecoa pelas florestas. E aqui é uma vilinha bem pequenininha. Aqui eles disseram que eles têm 3 escolas. Essa daqui é uma escola, olha que bonitinha. E aqui o perrengue que foi pra chegar aqui, vocês não fazem nenhuma ideia. Olha, ele falou que a gente é brasileiro, ele já falou Neymar. Eles adoram aqui. Falando que a gente é do país do Neymar. Aqui, ó, que tá dizendo, ó, bem-vindo a Kontong, a Vila do Assovio, que é conhecida pela sua forma única de comunicação através entre os locais. E sim, realmente, é o único lugar do mundo. Eu acho que eles têm esse tipo de canto para se comunicar assim, né? E aí fala aqui que é interessante que eles têm uma linguagem melódica, né? Que é para eles se chamarem por meio de uma melodia. Chama de assovio, mas na verdade é uma melodia que cada um chama de nome aqui, né? Muito e é uma coisa usada para, enfim, eles estão numa região de montanhas, né? Então, para a mãe dele chamar ele de longe... Não vai gritar o nome, não vai ouvir, né? E assim, aqui eles fizeram baixinho pra gente, mas eles cantam assim, tipo, altíssimo. Hoje eles, tipo, sabe? Uma... Cui! Ah. Yes, you want also LED that sing for me. Cui! There! Yes, they one of LED that they sing for me. And then they ask, where do you go? I ask, I go with you. É tudo cantado. Ele tava falando que tu vê, é toda essa linguagem melódica. Então, cantando, ela perguntou, tu vai comigo? E ele falou, vou, algo do tipo. Mas tudo por meio de um canto, né? E ele falou que as mulheres são as que conseguem fazer melhor e mais alto. Porque eu acho que é porque elas fazem mais fino, então é mais alto. Vai mais longe, né? Neymar é o cara aqui na Vila do Assovio, né? Pelo jeito. Olha o balanço aqui. Olha só. E agora a gente tá mostrando pra vocês um pouquinho dos assovios, mas logo a gente também vai dar um girinho pela vila pra mostrar um pouquinho pra vocês. Mas a gente chegou e foi muito bem recebido por eles, já nos convidaram, né? Já falaram, não, a gente leva vocês pra conhecer tudo, pode gravar. Até a gente tava gravando só pro Instagram, ele nos levou pra conhecer a mãe dele. Aí a gente, não, vamos gravar um vídeo pra galera do YouTube também conhecer tudo isso aqui, né? Vamos, né? Deixa eu tirar meus sapatos aqui. No, it's dirty.
Ela disse que a gente pode entrar com o sapato, mas eu falei, não, o sapato tá sujo, né, da rua. Everyone, I think in Kautong, the woman or the lady or everyone that we are a hospitality and we welcome all that guy when they come, all that guests when they come around or abroad that countries. Thank you. Ele disse que eles sempre gostam de receber todo mundo que vem de qualquer lugar. And she has the visa too. Yes, everyone we have the visa and every visa is different. Elas têm que criar um assovio para cada filho. Se ela tem 7 filhos, ela tem que criar 7 assovios e eles têm que ser diferentes de todos os outros assovios da vila. Porque é sempre a mãe que cria o assovio pro filho. Thank you so much. Now you can hear a second one. A second one is for a girls. Essa é pra filha dela, que é mulher. Aquele outro é pro filho homem. Essa aqui é que ela chama a filha, segunda filha dela, que é mulher. E ela tem 7 filhos. Aqui, cada pessoa tem 3 nomes. Um canto mais longo, pra quando estão mais longe. Um mais curto, pra quando as pessoas estão perto. E um nome comum. Inspirados no som da natureza, como o canto dos pássaros e o vento, os nomes cantados refletem uma forte conexão da comunidade com o ambiente em que vive. Tá falando que quando, por exemplo, tu te machuca, tu não consegue gritar alguma coisa, também ajuda isso, né? Tu consegue só fazer esse canto e as pessoas sabem que tu tá em apuros ali, se tu grita aquilo ali. E aí tu chama o nome, né, da pessoa. É, chama o nome da ela responde. pessoa, ou fala o teu nome também, né? Responde. Então eles conseguem se comunicar quem tá chamando e quem tá, tipo, respondendo, né? Ok, thank you so much. A gente conheceu a mãe dele antes, no vídeo que a gente tava gravando pro Instagram. Ele falou que a mãe dele com certeza sabe o assovio dele melhor, porque foi ela que criou. E é sempre a mãe sabe melhor. Ele disse que é a casa da irmã dele. Ele disse que eles são 700 na vila e que ele conhece todo mundo do Brasil. Neymar. Eles são muito receptivos. Todo mundo, a gente já foi em outras casas antes de começar a gravar o vídeo e todo mundo nos convidou pra entrar. Hello. How do you say hello in Kashi? Oi. Olha só, eles sempre dão esses banquinhos pra gente. As outras casas que a gente entrou, ela também não deu pra não sentar no chão. And he has a whistle already? Yeah, she has a visa. A visa is different from me and my sister. Your mother created your first. Não gostou. Não gostou de mim? Tudo aqui. Ele quer o microfone. It's beautiful. It's a beautiful song. O canto também é uma expressão do amor da mãe pelo nascimento do seu filho. Feito com ternura, ele é quase como uma canção de ninar feita especialmente para ele. E por isso, quando a pessoa morre, a sua melodia morre junto com ela e nunca mais deve ser repetida para ninguém. Ele estava contando que aqui eles são muito pobres, assim, eles não têm quase nenhum acesso a, enfim, dinheiro e tal, lutam bastante para sobreviver. E aí a gente disse pra ele que a gente queria ajudar também as pessoas que, né, que a gente pudesse, então a gente deu um dinheiro para ele, deu um dinheiro para cada pessoa que a gente tá falando, não porque eles tenham pedido, na verdade a maioria das mulheres que a gente falou, elas não quiseram aceitar. Tipo, a gente tentou dar o dinheiro, elas ficaram assim, super, tipo, sem graça. E aí aí ele falou, ela tá muito agradecida, agradeceu muitas vezes. E aí aceitaram o dinheiro e ficaram, tipo, super felizes, agradeceram várias vezes. E porque ele falou que aqui a situação deles, claramente, né, é bem difícil. Eles vivem bem isolados, então não é fácil. This is umbrella! We use like this when Olha só, isso aqui é um guarda-chuva. Olha ali. E aí eles usam na floresta. Can I try? It's like this? Yes, you can. O guarda-chuva, porque eles andam na floresta assim, ó. Inteligente esse guarda-chuva, né? Tu não precisa ficar segurando, olha. Só anda assim na floresta e não te molha. Que demais! It's cool, thank you. Eles são tão bonitinhos.
Carinha de sapeca. As carinhas delas. Hello. O sorriso dela. Hi. They say hi for you. Hello. They know that. Ele falou que depende da idade, eles sabem ou não, né? Essas aqui ainda não sabem fazer, mas ela ali, por exemplo, já tem o assovio dela, né? Essas pitoquinhas aqui ainda não sabem assoviar. Elas tudo riram, porque elas conhecem a música. Bye, bye! Perguntou pro nosso motorista se ele fala Se ele Cassi, falava Cassi. que é a língua deles aqui, né? É, Cassi e Assam são duas línguas e Cassi é falado em Meghalaya, que é onde a gente tá, e Assam é falado em Assam. Antes era um estado só, esses dois, e aí eles separaram justamente por causa da diferença linguística. Então ele perguntou, tu fala Cassi? Aí ele falou, não, One of Eman, they went to. Now you can hear that one from Eman from Kongkong. Oh, nice! Nossa, é muito alto. Esse ele fez. Thank you. Thank you. Cara, é muito alto. Tipo, eu não sei se deu pra ter uma ideia, mas é que eles fazem baixinho, já que a gente tá dentro de casa. Mas ele fez, tipo, alto mesmo e dá até uma coisa na vida. Tu vê que o futebol aqui é um negócio, né? Porque tá todo mundo de futebol. You really like football here? You really like football? Yeah. I think he is the fan. All fun of Neymar. Essa não é a vila dos assobios, é a vila dos fãs do Neymar. Everybody loves Neymar. Virou os fãs do Neymar. Vamos dar mais uma voltinha, então? Nosso motorista tá preocupado, porque, na verdade, era pra gente parar. Nem era pra gente vir aqui, a gente insistiu muito, porque a gente queria muito conhecer essa vila, conhecer as pessoas aqui, conhecer a cultura deles e mostrar pra vocês também. Mas, gente, isso aqui é muito isolado, vocês não têm noção do que foi a estrada pra chegar até aqui. Tipo assim, foi realmente a estrada mais perigosa que eu já peguei, porque era só precipício, tipo, assim, bizarro. A verdadeira Estrada da Morte, né? Essa é a verdadeira Estrada da Morte. A gente pegou a Estrada da Morte que dizia que era a Estrada da Morte na Bolívia, não era nada a Estrada da Morte perto disso aqui. Lá a gente queria de bicicleta aqui, os carros passando um do lado do outro. É, não, aqui vocês não têm noção que a gente passou pra chegar aqui e a gente tá com perigo de perder nossos futuros planos por causa disso. Então faz favor, o vídeo não acabou, mas se inscreve no canal, ativa as notificações, porque isso aqui, não existe conteúdo em português falando sobre isso aqui, entendeu? A gente veio até aqui pra criar isso pra vocês. Então se inscrevam, ativem as notificações, deixem um comentário, o que vocês acharam disso? Deixa um hypar aqui pra gente, um like. E manda pra todo mundo, para as pessoas verem também, por favor, tá? Ó, e aqui a gente pode mostrar um pouquinho da vila, né? Ele falou que não é pra gravar, cadê ele? Ele, tu vê, as pessoas, todas as outras deixaram ficando super felizes, né? Ele ficou assim, não é pra gravar. Então, tá bom, se é pra gravar, não é pra gravar. Ele falou que não é pra gravar. Eles ficam com vergonha. Eles ficam com vergonha, é isso que ele falou. Mas ó, tem várias casinhas, olha, bem nas montanhas. A gente deixou o Sambor ir, porque primeiro que a gente já tava tomando muito tempo dele, né? Ele já tava querido, ele não é guia, ele não é nada, ele só nos viu, a gente que falou que a gente queria conhecer a vila. Ele falou, eu levo vocês. Aí a gente, não, tá, a gente te paga, então tu nos leva. E ele veio de toda boa vontade, chamou as pessoas, falou com as pessoas. E aí agora a gente falou, não, vamos deixar ali, porque a gente só quer mostrar um pouquinho a vila pra vocês. Enfim, né, vamos mostrar um pouquinho então. Tu vê que, olha que lindas são as montanhas, né? Esse é um lugar também que acabou ficando... Olha as crianças nos vêm e começam a rir. Ele é um lugar que ficou famoso não só pelo, enfim, essa coisa única que é os nomes em forma de assovio, né? Cantos, Canto. assobios, mas também porque é no meio das montanhas, porque alguns indianos, não muitos, né? Aqui não tem muitos turistas, mas alguns poucos que vêm também. Tu viu um grito? Ó! Não sei se é, mas eu vi É sim, é sim. Olha, eles estão se chamando. Que legal. Eles vêm também pela beleza do lugar, né? Beleza do lugar. Mas você vê que é super simples, olha aqui as casinhas. Tem umas grandes assim, mas é até estranho, porque a maioria assim, ó, super simplinha.
É muito legal. E eles vivem aqui em 700 pessoas, né? E é engraçado que eles eram conhecidos, imagina, nas épocas antigas, tá? Nas épocas antigas, nós estamos falando mais de hoje em dia, mas eles eram conhecidos por ser caçadores de cabeças. E os inimigos, eles decapitavam... Eita! Eles decapitavam os inimigos e as cabeças ficavam todas como troféu. Então eles eram conhecidos por ser caçadores de cabeça de ser humano. Isso nos tempos passados, tá, gente? Hoje em dia eles não fazem mais essas coisas. Outros tempos. Hoje em dia eles têm uns assovios bonitinhos. Nossa. Não, mas eles são muito queridos, eles são muito, assim, gentis, impressionantes. Eu não sei se tá conseguindo captar no microfone, acho que não, mas a gente consegue ouvir de longe, assim. Eles cantando. Eles cantando não, eles chamando os seus entes queridos, né, seus amigos. E olha que bonito aqui, olha o que é esse jardim. Olha, tem gente cantando aqui, parece uma igreja. Ele estava explicando, inclusive, que eles têm a religião própria, que nem todo mundo é cristão aqui, porque, claro, a maioria dos casos são cristãos. A maioria não, ele falou. Não, eu digo, a maioria dos casos são cristãos. Dos casos, no resto do estado de Meghalaya. Mas aqui eles seguem a religião indígena deles, que ele chamou religião indígena. E essas casas também, várias altas, assim, eu acho que deve chover muito aqui na época das monções, deve alagar. Mas olha que lugar lindo que eles moram. A gente tá falando, no caminho, assim, a gente ficou chocado com o quão bonito é esse lugar. Olha, isso aqui é abobrinha, ó, eles plantam, ó, eu vi pela folha de abobrinha. Olha o tamanho daquela aranha, de novo, aquela verde com amarelo. Dá um arrepio. Vocês já viram que eu tenho arrepio quando eu vejo aranha. Olha que lugar lindo, nossa, meu Deus. Incrível, né? Outro lugar que dá vontade de ficar um tempinho. Quantos lugares nessa viagem aqui do Nordeste da Índia já deu vontade de ficar, né? E tu pode se hospedar aqui. Ele até perguntou se a gente ia se hospedar. As moças também com a roupa típica delas. Olha que bonitinho. Hi! Que coisa mais linda! Elas são muito bonitinhas. Sério, não dá pra aguentar essas crianças. Bye, bye! Elas ficam, tipo, eu nunca vi crianças tão simpáticas e sem medo das pessoas. Elas nos veem, elas ficam assim, começa a ter um ataque. Tipo, é engraçado que não é assim, elas dão um oi, elas começam a, tipo, elas não se aguentam, assim, de tanto que elas riem, que elas ficam, quando elas nos veem. Que coisa bonitinha, né? Gente, que coisa incrível, sério. Ele ficou nos falando que ele estava muito feliz que a gente estava aqui e tal, porque a gente deu uma volta com ele sem gravar pra vocês. E aí a gente, nossa, não, vamos gravar porque é muito legal. E aí ele tava nos contando que eles são, tipo, eles são bem pobres aqui, que eles gostam muito quando vem pessoas, porque é uma cultura muito bonita, esse negócio do assovio, é um negócio único. E eles ficam muito felizes que a gente mostre para as outras pessoas. Ele nos agradeceu assim 1 milhão de vezes. E a gente que agradeceu ele 1 milhão de vezes por ter a oportunidade de conhecer isso, né? Com certeza. Nossa, eu tô assim, de coração cheio de ter vindo aqui, né? Muito que legal, experiência né? incrível. E tu vê que vários estudiosos de música e também de linguagem, principalmente, vêm aqui para estudar esse canto deles. E eles não recebem muitos turistas, assim. Não tem. Eu procurei no YouTube. Hello, hi! Hello. Mais dois. Eu procurei ali no YouTube e eu não achei quase nada, assim, de conteúdo sobre eles, sabe? E porque é muito isolado. Vocês não têm noção do quão isolado é isso aqui. Então é muito difícil de vir. E acho que é por isso que tem pouca gente, né? E aqui, ó, tu vê que estão construindo... Olha como estão construindo um negócio grande. Eu acho que tá começando a vir turista, então eles estão começando a aumentar. Olha cá. Olha o tamanho da casa que estão construindo. Tipo, não tem nada a ver com todo o resto que tem. Eles estão tudo olhando lá. Fofinhos. E os guris estão tudo de camiseta de futebol. Todos. O negócio é que eles são muito... Engraçado que na Índia toda eles são fascinados pelo cricket. Aqui em Meghalaya eles são viciados em futebol. Futebol. Todas as crianças estão de camiseta de futebol. O resto da Índia é tudo cricket e aqui é futebol. Futebol. Vamos voltando então? Vamos. Porque afinal a gente tem que pegar a estrada. Esse vídeo ele não tava nem, assim ó, nem tava programado, nem tava nos nossos planos, a gente nem poderia ter parado aqui. Nosso motorista recebeu uma ligação misteriosa e aceitou a nossa proposta que a gente tava assistindo pra vir pra cá. Proposta indecorosa. Indecorosa. Eu acho que ele se arrependeu no meio do caminho. A gente vai deixar as imagens pra vocês assim. Olha a estrada, vocês não têm noção. Ele com certeza se arrependeu. Se arrependeu. Mas bom, então assim ó, a gente tá indo pegar a estrada pra amanhã, tá em outro lugar incrível. Agora daqui pra frente vai onde a gente realmente queria mais conhecer, né? Os lugares mais legais. Então ó, já se inscreve no canal, ativa as notificações,
compartilhe esse vídeo com todo mundo. Manda no grupo de WhatsApp, olha que cultura legal que vocês não conheciam. Seja aquela pessoa legal que traz culturas novas para as pessoas. Deixem um comentário e nos contam o que vocês acharam disso aqui. Aquele hypezinho, né? Hyparem um like. Se vocês querem conteúdo legal, conteúdo que... Saia do óbvio, né? Saia do estereótipo da Índia. Adicione um pouco também para nossa vida também, né? Todas as nossas vidas, eu acho que... Então é isso, né? É isso, né? Então, a gente vai lá porque a gente tá com pressa e a gente se vê numa próxima. Beijo! Como passa por uma rua dessa?